Olá, amados. William aqui falando com vocês. Graça e paz. Que alegria estarmos aqui para juntos estudarmos a Sagrada Escritura. Hoje, no nosso curso bíblico, nós iremos concluir o nosso estudo da primeira carta de São João. Vamos estudar o capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 21. Mas antes, peço a vocês que nos ajudem a evangelizar, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho de notificações para que vocês possam ficar a par de todas as novidades do nosso canal e deixem também o seu like preventivo e compartilhem esse vídeo com todos os seus contatos e grupos e nas redes sociais para que essa bênção possa alcançar cada vez mais irmãos. Nós agradecemos de coração a bondade de cada um de vocês e nesse momento agora nós convidamos a pedir o auxílio do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que ilumina os nossos caminhos, que ilumina o nosso coração, para que nós possamos estudar a palavra de Deus e se apropriar daquilo que é vontade de Deus para a nossa vida. Amados, eu convido a vocês a repetir essas palavras comigo, que é uma oração ao Espírito Santo. Vamos dizer assim: Espírito Santo de Deus, alma da minha alma. Espírito Santo de Deus, vida da minha vida. Nós nos consagramos o nosso pensamento, o nosso coração, todo o nosso ser, por meio do coração imaculado da Virgem Maria, a fim de que todos nós e aqueles aos quais serão lançadas as sementes da palavra de Deus possam alcançar a esses corações, de maneira que nós possamos acolher essas sementes, que é a palavra de Deus, e nós possamos gerar frutos de vida eterna. Tudo isso nós te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, concluindo hoje essa carta maravilhosa, que é a primeira carta de São João. Nós estamos aqui, amados irmãos, no capítulo 5 e iremos estudar hoje, complementando o nosso estudo dessa carta, do versículo 14 ao versículo 21. Então, convido vocês agora a ler o versículo 14 e o versículo 15. Leiam comigo. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Olha que palavra maravilhosa, que palavra de confiança, que palavra bendita. Amados, nós podemos aqui ter essa certeza, essa confiança de que se nós pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Amados, nós podemos relacionar esse versículo aqui com aquilo que está escrito no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 8, onde Jesus ele diz assim: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se abrirá. Amados, é o próprio Jesus que vem a nos dizer isso, garantir, nos dar essa promessa. Nós podemos marcar esse versículo 14 como uma promessa. Marque aí na sua Bíblia com a cor verde, pois foi isso que nós estabelecemos para o nosso estudo, marcar as promessas de Deus com a cor verde. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Que bênção, não é mesmo? Veja que palavra que nos dá alegria ao nosso coração. Nós podemos relacionar também, meus amados, esses versículos com o exemplo que nós temos da Virgem Maria. Ela que sempre pedia conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus, ela pediu, por exemplo, que Jesus interviesse naquele casamento, nas bodas de Caná da Galileia, onde Jesus ele transformou água em vinho. Então, é um modelo para cada um de nós.
o segredo, amados, é sempre nós buscarmos a vontade de Deus através da oração, alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, converter a nossa vontade com a vontade de Deus. E por isso devemos rezar sempre com esse coração aberto, com o coração bem disposto a descobrir a vontade de Deus que está manifestada na sua própria palavra. Quando nós aprofundamos a Sagrada Escritura, nós estamos em busca da vontade de Deus. E aí, através da oração, nós podemos pedir com confiança e temos a certeza que em Deus, e pedindo algo conforme a sua vontade, Ele nos ouve. E veja que o versículo 15 está dizendo: e se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, nós sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Veja que palavra confortante é essa do versículo 14 e o versículo 15. Convido a vocês agora a lerem comigo o versículo 16 e o versículo 17. Vamos ler. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore a Deus, que ele ore e Deus dará a vida a este irmão. Se de fato o pecado cometido não conduz à morte, existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se ore. Toda iniquidade é pecado, mas há um pecado que não conduz à morte. Então, nós podemos ver aqui, não é? Que Deus ele nos pede que se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore para esse irmão e esse irmão receberá a vida de Deus, né? Deus dará a vida, fará com que esse irmão ele retorne à vida, que é o seu próprio filho Jesus. Então, por isso que nós devemos orar uns pelos outros. Lá na carta de São Tiago, nós podemos ver isso também, não é? Lá no capítulo 5, no versículo 16, diz assim: orai uns pelos outros para que sejais curados. É isso que diz a carta de São Tiago. Nós podemos relacionar a esses versículos, não é? Ao versículo de número 16. Esse versículo número 16, também nós podemos perceber aqui, meus amados irmãos, que se trata também de uma promessa. Que promessa é essa, William? Se nós orarmos pelo nosso irmão, quando ele comete um pecado que não conduz à morte, o Senhor dará a vida a esse irmão. Então, nós podemos também aqui marcar esse versículo número 16 com a cor verde, porque é uma promessa. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore e Deus dará a vida a este irmão. Tá vendo? Nós podemos marcar aqui como uma promessa esse versículo 16. Vamos ler o versículo número 18. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. O gerado por Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Olha que palavra forte e que palavra maravilhosa é essa que nós aqui lemos. Aqui mesmo, na primeira carta de São João, no capítulo 3, no versículo 9, diz que todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado. O maligno não pode tocar, não pode machucar essa pessoa, não pode ferir essa pessoa, porque sua semente permanece nele. Veja, meus amados irmãos, e o que é a semente de Deus que permanece nele? É justamente a palavra. A palavra de Deus é um segredo para que o maligno não possa atingir nós, a cada um de nós. É ter a palavra no mais íntimo do nosso coração, ter o Espírito Santo de Deus inflamado dentro de nós. Então, todo aquele que nasceu de Deus, todo aquele que é gerado por Deus, que tem Deus alimentado no seu coração, o maligno não o pode atingir. Ele não pode. Por que ele não pode atingir? Porque a semente da palavra de Deus está no coração, no mais íntimo do coração dele.
Vamos também entender que aqui é um princípio eterno nesse número 18, certo? É um princípio eterno, por quê? Porque aqui está dizendo como funciona o reino de Deus. Se alguém tem a palavra de Deus no seu coração, no mais íntimo do seu coração, se alguém nasce em Deus, se alguém tem Deus alimentado no seu coração, esse alguém não pode ser atingido pelo maligno. Então, isso é um princípio eterno. É como funciona o reino de Deus. O reino de Deus funciona assim. Se nós temos a palavra de Deus no nosso coração, o maligno não nos pode atingir. Veja, amados irmãos, veja se isso não é uma palavra de ânimo para nós. Não provoca, não instiga a cada um de nós a buscarmos cada vez mais a Deus. Vamos ler agora, continuar o nosso estudo, no versículo 19 e o versículo 20. Leiam comigo. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Perceba, nós somos de Deus, mas o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Devemos ter isso em mente, no nosso coração. Nós temos uma batalha a ser travada, não é isso? Nós temos uma batalha a ser travada. A batalha é a seguinte, é que nós somos filhos de Deus, Deus mora dentro de nós, mas nós temos que saber que nós estamos no mundo e que esse mundo que nós estamos inseridos está sob o poder do maligno. Mas vocês podem relacionar esse versículo número 19 com aquilo que nós estudamos aqui mesmo na primeira carta de São João, no capítulo 4, no versículo 4, onde São João, ele diz assim: Vós, filhinhos, sois de Deus, e vós os vencestes, porque o que está em vós, ou seja, o que está em nós é Deus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, é maior do que aquele que está no mundo, ou seja, o inimigo de Deus. Perceba, meus amados irmãos, Deus mora dentro de nós, e quando nós alimentamos a Deus que está dentro de nós, alimentamos o nosso coração da esperança da palavra de Deus, do Espírito Santo, nós somos capazes de vencer o maligno, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E também nós podemos relacionar isso que nós estamos dizendo aqui com o que a gente aprendeu mesmo aqui na primeira carta de São João, no capítulo 2, no versículo 27, onde São João ele diz assim para nós: Quanto a vós, a unção que recebeste dele permanece em vós. Sua unção vos ensina tudo. E o que é a unção? A unção é o próprio Espírito Santo em nós. É a palavra de Deus em nós, no mais íntimo do nosso coração, que nos ensina tudo. Perceba o quanto que nós aprendemos com essa carta, quantos ensinamentos, como devemos amar a Deus, devemos guardar os seus mandamentos, devemos permanecer em Deus através da prática do amor aos irmãos. Quando nós amamos, Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus. Deus é amor e aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Quantos ensinamentos essa palavra ela nos proporcionou para que nós possamos ser pessoas fortes na fé, pessoas cheias do Espírito Santo. Então percebam, meus amados irmãos, nós sabemos que somos filhos de Deus e Deus nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? O verdadeiro é o próprio Jesus. Ele é a verdade, ele é a nossa felicidade, ele é a nossa vida. Nós já meditamos aqui nesse estudo bíblico da primeira carta de São João que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Está escrito lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então perceba, nós estamos no verdadeiro. Deus
verdadeiro, o Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, é o Deus verdadeiro e a vida eterna é Ele, somente Ele. É nele que nós encontramos paz, é nele que nós encontramos alegria, é nele que nós encontramos a nossa felicidade, a alegria de viver. Somente em Deus, a nossa esperança. Ele é o nosso tudo, tudo. Por isso, temos que alimentar o nosso coração com a presença de Deus, através da palavra dele, através do seu Espírito Santo, para que ele possa nos movimentar, guiar os nossos passos, a nossa vida. Foi isso que nós aprendemos até aqui nessa carta, essa carta maravilhosa. Amados, vamos agora ao versículo número 21. Convido a você a ler comigo o versículo número 21 para encerrarmos este estudo da primeira carta de São João. Olha o que diz o versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amados, isso aqui para nós é uma ordem. Ele está mandando, ele está instruindo a cada um de nós. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardai-vos dos ídolos. Vamos marcar aqui a ordem, vocês sabem que nós marcamos com a cor vermelha. A ordem de Deus marcamos com a cor vermelha. Amados, quantos ensinamentos nós tivemos nesta carta. Perceba, quando São João ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, nós temos que nos perguntar, o que são os ídolos? O que são os ídolos? E por que São João está pedindo para que nós possamos nos guardar dos ídolos? Que nós possamos nos afastar dos ídolos. Por quê? Amados, os ídolos, sem dúvida, são aqueles aos quais nós colocamos em nosso coração no lugar de Deus. Os ídolos do coração. Esses ídolos nos afastam da fé e do amor a Deus. William, mas de forma prática, o que são esses ídolos? É toda pessoa, toda situação que você coloca no lugar de Deus na sua vida, em primeiro lugar. Quando você começa a viver em função de um emprego, quando você começa a viver em função de um problema na sua vida, quando você começa a viver em função de até mesmo os seus sonhos, quando você começa a viver em função da sua própria vontade, quando você começa a viver em função de qualquer coisa na sua vida, em função de qualquer pessoa na sua vida, em função dos seus estudos, de qualquer coisa, isso daí é um ídolo, é aquilo que você está colocando em primeiro lugar, está retirando Deus em primeiro lugar, está colocando essa coisa, essa pessoa, essa situação em primeiro lugar. E São João ele vai nos dizer para que nós possamos nos guardar desses ídolos e devemos prestar bastante atenção, meus amados. Nesse momento agora eu convido você, será a refletir, não é? Será que eu tenho algum ídolo? Será que eu estou vivendo em alguma situação da minha vida onde eu estou colocando aquela situação em primeiro lugar na minha vida? William, mas como é que eu coloco essa situação em primeiro lugar na minha vida? Quando você começa a viver em função daquilo. Quando você começa a dar mais importância a isso do que a Deus, em termos práticos, certo, amados? O seu tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? Você tem dado tempo mais a essa situação, a essa pessoa, a esse problema? Você tem dado mais tempo do que a Deus? Então, é um indício de que você está vivendo em função disso. Prestamos bastante atenção, meus amados. Nunca é somente pelo que nós dizemos, que nós falamos, mas aquilo que nós fazemos, o nosso comportamento. Devemos prestar bastante atenção. Lembram que nós meditamos aqui na primeira carta de São João, onde São João ele diz assim: filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua,
mas com ações e em verdade. Devemos prestar atenção com a nossa prática, as nossas ações. As nossas ações dizem que nós estamos colocando tal situação acima de Deus? As minhas ações condizem com que eu professo a minha fé? O tempo que eu tenho dado a determinada situação é maior do que o tempo que eu tenho dado para Deus? Tudo isso vai nos fazer um exame, vai fazer com que nós possamos ter um exame de consciência, analisar a nossa consciência. O próprio Deus, ele vai enviar o seu Espírito para nos convencer daquilo que precisa ser mudado na nossa vida, não é mesmo? Olha, nós podemos relacionar também esse versículo número 21 com aquilo que está escrito lá em São Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, onde Jesus ele diz assim: pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Devemos prestar muita atenção, meus amados. Onde está o nosso tesouro? Onde está a nossa atenção? Onde está tudo o que nós pensamos, o que nós fazemos? Aquilo que nós colocamos mais importância, é ali que estará o nosso coração. Por isso que São João ele diz para nos afastar dos ídolos. Devemos nos afastar daquilo que esvazia o nosso coração, esvazia a nossa fé, esvazia o nosso amor a Deus. Amados, esse foi o estudo da primeira carta de São João. Nós trilhamos um caminho até aqui. Se caso você veio até esse vídeo e não viu os vídeos anteriores, eu peço que você veja os vídeos anteriores acessando a nossa playlist. Ali na playlist você tem toda a sequência, versículo por versículo, vídeo por vídeo, nós estudamos essa carta, aprofundando versículo por versículo. Não deixe de ver todo o conteúdo. Caso você tenha visto, eu aconselho que você possa rever para que nós possamos nos aprofundar cada vez mais, não é mesmo? Chegando ao final do nosso aprofundamento bíblico dessa carta de São João, nós podemos refletir, devemos refletir. O que Deus ele falou no meu coração? Qual a mensagem de Deus no meu coração? E foram muitas, não é mesmo? Foram muitas mensagens. De que forma nós podemos aplicar isso na nossa vida? Vejo vocês em um próximo vídeo, onde nós iremos aprofundar outro livro da Sagrada Escritura. Um grande abraço a todos vocês. Ósculo Santo, graça e paz.